Zé Felipe descarta reconciliação com Virgínia. Hoje não. Publicado 22 de junho de 2026, 16 horas e 2. Atualizado 22 de junho de 2026, 16 horas e 34. Após 5 anos de relacionamento e a chegada de 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o cantor Zé Felipe abriu o jogo sobre a atual fase de sua relação com Virgínia Fonseca. O artista afirmou que o antigo casamento se transformou em uma sólida amizade, destacando que a pessoa por quem se apaixonou em 2020 mudou, assim como ele. Em entrevista ao portal Léo Dias, Zé Felipe exaltou a proximidade que mantém com a ex-esposa. Com bom humor, ele brincou sobre a nova dinâmica entre eles. Eu até brinco que se soubesse que ela era tão gente boa assim não tinha me separado. O cantor ressaltou que a conexão construída ao longo dos anos permanece firme, sustentada pela história que compartilham e pela dedicação aos filhos. Eu sei coisas dela que ninguém mais sabe, e ela também conhece coisas minhas que só ela conhece, completou. Ao refletir sobre o término, Zé Felipe explicou que as mudanças pessoais vividas por ambos foram determinantes para que a relação como casal não funcionasse mais. Segundo ele, o amadurecimento natural transformou a personalidade de ambos. Não foi por algo que ela fez, mas pelas diferenças que surgiram com o amadurecimento de cada um, esclareceu. Sobre a possibilidade de uma reconciliação, o cantor não quis fechar portas para o destino, embora tenha deixado claro que o assunto não está em seus planos atuais. Daqui a 5 ou 10 anos eu não sei, porque o futuro pertence a Deus. Mas neste momento tenho a Virgínia como minha melhor amiga e quero que continue assim. Se me virem viajando com ela e com nossos filhos, é amizade e carinho de verdade, garantiu. Encerrando a entrevista, Zé Felipe revelou que a experiência mudou sua percepção sobre os relacionamentos. O amor que sinto pela Virgínia hoje não é mais aquele amor de homem e mulher. Eu não acreditava que pudesse existir amizade entre um homem e uma mulher, mas, depois de tudo que vivemos, passei a acreditar. É impossível falar sobre essa declaração do Zé Felipe sem a gente parar um pouco para analisar o fenômeno que foi o encontro entre ele e a Virgínia Fonseca, porque, convenhamos, a gente acompanhou quase que em tempo real a construção de um dos maiores impérios digitais do Brasil. Para quem está chegando agora e talvez não tenha vivido os capítulos anteriores dessa história, é preciso lembrar que o Zé Felipe, filho do lendário Leonardo, começou sua trajetória na música ainda muito jovem, tentando encontrar o seu lugar sob a sombra de um dos maiores ícones do sertanejo. Ele nasceu em Goiânia, cresceu cercado pela música, mas buscou uma sonoridade própria, muito mais voltada para o pop romântico e, posteriormente, para os ritmos que viralizam nas redes sociais, o que foi uma jogada de mestre. Por outro lado, a Virgínia Fonseca, que saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, chegou a São Paulo e depois a Goiânia com uma visão de mercado que pouca gente tinha na época. Ela foi uma das pioneiras em entender que o conteúdo de vida pessoal, o chamado lifestyle, era a moeda mais valiosa da internet. Quando eles se conheceram lá em 2020, o Brasil estava vivendo o auge da pandemia e a gente assistiu a um namoro que explodiu de uma maneira meteórica. Foi tudo muito rápido. O pedido de namoro, a mudança para a casa nova, a gravidez da Maria Alice e praticamente, o nascimento de um ecossistema onde a família virou a marca principal. A trajetória deles é marcada por conquistas que vão muito além dos palcos ou das redes sociais. Eles transformaram a rotina em um produto de altíssimo consumo. A gente viu o Zé Felipe se tornar um hitmaker de dancinhas, onde a Virgínia era a principal coreógrafa e divulgadora, criando uma estratégia de marketing que mudou o jeito como a música brasileira é consumida hoje em dia. E o que chama a atenção, analisando o passado, é como eles conseguiram blindar essa intimidade em meio a tantas polêmicas. Quem não se lembra das constantes especulações sobre o relacionamento, as críticas sobre a exposição excessiva das filhas, ou até mesmo os boatos de bastidores que sempre tentaram minar o casal? Eles viveram sob uma lupa constante, e a forma como lidaram com isso, sempre respondendo com bom humor ou com a indiferença típica de quem sabe o valor do próprio negócio, foi o que manteve a base de fãs tão leal. Agora, quando Zé Felipe diz que a pessoa por quem ele se apaixonou em 2020 mudou, ele toca em um ponto que é comum a todo casal que se forma muito jovem, mas que, no caso deles, ganha uma dimensão pública. O amadurecimento deles não aconteceu em 4 paredes, aconteceu na frente de milhões de pessoas. Eles cresceram, empreenderam, se tornaram pais de 3 crianças, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e naturalmente as prioridades mudaram.
É muito raro ver um casal que teve essa exposição toda conseguir manter uma relação de amizade tão madura após o término, e eu acho que esse é o ponto central da notícia de hoje. Na minha visão, o que a gente está presenciando é uma evolução do conceito de família moderna. Muitas vezes a pressão social faz com que os casais sintam que precisam estar juntos até o fim, mesmo que o amor romântico tenha se transformado, e ver o Zé Felipe falando tão abertamente sobre essa transição para a amizade é, de certa forma, um alívio e um exemplo de maturidade que a gente vê muito pouco no mundo das celebridades. Eu, particularmente, acho que essa declaração coloca um ponto final em muita especulação maldosa que a gente viu circular por anos. Sabe quando o pessoal fica procurando pelo em ovo, tentando achar uma traição ou um motivo escandaloso para uma separação? O Zé Felipe desarmou isso com uma sinceridade que chega a ser surpreendente. Ele admite que não sabia que ela era tão gente boa, e que se soubesse, talvez o desfecho tivesse sido outro, o que mostra que a amizade entre eles é um alicerce muito mais forte do que a gente imaginava. Isso mostra que o relacionamento deles não foi uma farsa ou apenas marketing, como muitos críticos apontaram lá atrás. Pelo contrário, foi uma história real de duas pessoas que se encontraram, cresceram juntas, criaram uma base familiar sólida e decidiram, de forma consciente, seguir caminhos diferentes sem perder o respeito e o carinho. Olhando para o cenário da televisão e da internet brasileira, a gente percebe que o público está cada vez mais exigente, mas também mais empático. O fã que acompanhou o começo do namoro lá em 2020, que viu a primeira gestação e as primeiras músicas explodirem nas paradas, hoje é um fã que também amadureceu com eles. Esse anúncio de hoje não para uma reconciliação, mas com as portas levemente entreabertas para o futuro, é a forma mais humana de lidar com o luto de um relacionamento. Ele não está negando o que viveu, ele está honrando o que viveu, mas colocando limites claros para a sua própria paz. E tem um detalhe que eu acho fascinante. Ele admite que não acreditava em amizade entre homem e mulher até vivenciar o término com a Virgínia. Isso é algo muito profundo, porque muita gente vive a vida inteira sem nunca conseguir transmutar um amor romântico em uma amizade verdadeira. Ao observar o histórico do Zé Felipe, a gente vê um cara que sempre foi muito espontâneo, às vezes até demais, o que gerou várias situações engraçadas e virais. Mas essa entrevista específica revela um lado muito mais centrado, muito mais consciente do seu papel como pai e como ex-parceiro. Se a gente colocar na balança tudo o que mudou de 2020 para cá, a gente vê que eles não são mais aquelas duas pessoas que começaram o namoro na pandemia. Eles se tornaram titãs do entretenimento, empresários de sucesso e pais responsáveis. O peso dessa responsabilidade acaba mudando o eixo de qualquer relação. O fato de ele dizer que o amor que sente hoje não é mais o amor de homem e mulher é um nível de clareza que pouca gente consegue ter publicamente sem acabar magoando o outro lado. No fim das contas, a grande lição dessa história toda é que o sucesso de uma relação não deve ser medido apenas pela durabilidade do casamento, mas pela qualidade do vínculo que permanece. Se eles conseguirem manter essa dinâmica de amizade, e o Zé Felipe deixou claro que se a gente vir os dois juntos, é porque a amizade é de verdade, eles vão estar criando um ambiente muito mais saudável para as 3 crianças que eles têm em comum. Na minha visão, isso é o que realmente importa. O cenário de celebridades no Brasil é muito volátil, e ver 2 nomes tão grandes conseguindo manter o respeito mútuo, mesmo com caminhos divergentes, é um suspiro de sanidade. O que o Zé Felipe disse não é apenas uma justificativa para a mídia, é um manifesto de que o futuro deles, mesmo que separados, continua sendo uma história de parceria. E sendo muito sincero, acho que essa postura só tende a aumentar o respeito que o público tem pelos dois. Eles pararam de tentar performar um ideal de perfeição para mostrar que, como qualquer outro ser humano, eles também passam por transformações, se perdem, se reencontram e, acima de tudo, escolhem o que é melhor para o bem-estar de quem eles amam. É um fechamento de ciclo muito digno e que, sem dúvida, deixa uma marca importante na trajetória dessa família que o Brasil adotou de vez. Não é sobre o que a gente quer ver, não é sobre o que o fã quer que aconteça, é sobre a realidade de 2 pessoas que, depois de tanta coisa, decidiram que a amizade é o melhor caminho. E isso, convenhamos, já é muito mais do que a gente está acostumado a ver por aí. E aí, ó, é a notícia que você estava esperando, né? Ou pelo menos você gostou aí, ou você pelo menos estava procurando, se você chegou até aqui. Bom, eu fui responsável por te informar. Agora o mínimo que você pode fazer é o seguinte, me dá sua inscrição ou um like. E se quiser comentar, eu respondo também, viu?
Eu respondo a maioria das pessoas aqui, porque eu fico toda hora atualizando para ver se tem comentário novo, inscritos novos. Fico feliz, porque o canal está começando ainda, né? E o pessoal costuma valorizar só canal grande. Me ajude. A gente, para crescer, precisa de pessoas. E você está bem aí na minha frente. Um dedinho, ó. Não vai gastar nem a digital e já me ajuda. E se comentar, eu respondo. Quer ver? Comenta aí para você ver.